Hoje nós estamos iniciando ou prosseguindo os estudos desse trimestre, que de uma forma assim bastante oportuna, bastante atual, está falando sobre essa tragédia que está acontecendo não somente em nosso país, mas está acontecendo no mundo todo. O título da lição de hoje é Vivendo o Abatimento da Alma, e ele é fundamentado no versículo 11 do Salmo 42. Lá no versículo 11 do Salmo 42, você vai ler: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele, o Senhor, é a salvação da minha alma. Ele é o meu Deus. Numa tradução mais atualizada, diz assim: Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão desanimada? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus. Nesse momento de dor, nesse momento de perdas que nós estamos vivendo, nós precisamos estar perguntando ao Senhor: o que está acontecendo? Em algumas coisas nós precisamos ter muita firmeza. Quando nós nos convertemos, não quer dizer que vai tudo dar certinho. Nossa vida vai dar toda certinha, não vai dar nada errado, nós vamos caminhar por ventos de brigadeiro, nós vamos estar glorificando a Deus por vitórias. Não, nós vamos estar glorificando a Deus por vitórias, mas vamos estar indagando de Deus por quê. Há pouco, quando nós vimos o falecimento do Altair, cria da Igreja Central, menino que eu encaminhei para o seminário quando era membro da Igreja Batista Memorial. Agora há pouco nós estamos ouvindo falar do pastor Ofir, que foi um líder aqui na região, uma pessoa que deixou saudades aqui na nossa região, que casou-se com uma moça aqui de Volta Redonda, da central de Volta Redonda, e que de repente agora está lá acometido por essa doença cruel. Todas as semanas quase em nossa igreja a gente ouve falar de alguém que morreu, que está em estado de circunstâncias perigosas de vida, que está sendo ali levada entubado, que é uma agressão muito forte. Isso tudo está acontecendo e certamente quem de nós não tem ficado abatido com essa perspectiva de usar máscara, álcool gel, de confinar-se, de evitar a convivência. Eu que sou profundamente de abraçar, de ser abraçado, de gostar de conversar, de gostar de estar perto, eu tenho que me limitar, eu tenho 74 anos, eu preciso tomar cuidado para que eu não tenha a triste perspectiva de ser também abatido por essa doença. E aí, nós vivemos um tempo de perguntas. Tempos de perguntas. E nós gostaríamos de destacar nessa lição 4 perguntas que a gente faz, baseadas no Salmo 42. A primeira é: por que, Senhor? Por que tanta desesperança? E aí o autor da revista, dessa lição, ele diz assim: em dias de desesperança, vamos buscar a Deus. Baseado no versículo 1 e no versículo 2, que diz: como servo, vou pegar a tradução mais atualizada, que aí a gente vai entender um pouquinho melhor, e ela nos facilita quanto a isto. Diz assim, no versículos 1 e 2 do Salmo 42: como a corça, ela procura ansiosamente um riacho, assim minha alma tem sede pelo Senhor, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar de novo na sua presença? O salmista, ele está falando o seguinte, ele está usando uma linguagem daquela época, porque a corça era um animal comum, e ele vivia perto das águas, ele precisa de água, geralmente a corça vive perto de água, o cervo vive próximo de águas, e aí ele está dizendo que ele está fazendo uma comparação como se nós fôssemos essa corça, esse cervo que precisa de água. Qual seria essa água que ele está falando? É a água do Espírito. É aquela água que a gente bebe e nunca mais tem sede. É a água que o Senhor ofereceu. E que ele disse: olha, eu tenho uma água, aquela na mulher samaritana, eu tenho uma água
que se eu der, você nunca mais terá sede. Sede interior, sede espiritual. Quando nós realmente nos convertemos, nós, em tempos de desesperança, não perdemos a salvação. A salvação não é um brinquedinho que você tem hoje, ganha, amanhã perdeu, perdeu, ganhou. Não. Errada a doutrina dos que pensam que a salvação se perde. Salvo, é salvo para sempre. O problema é que tem muita gente que não é salvo para a gente. Há dificuldade de entender que alguns podem ser convertidos e outros podem ser convencidos. Eu me convenço de que este é o caminho, mas eu não abri a minha alma, o meu espírito, o meu entendimento completamente para o Senhor. Outro ponto interessante, então, é que em dias de desesperança, leve ao seu coração a mensagem que fortalece. E aí, nós vamos de novo lá procurar no Salmo, e vai estar escrito assim, olha, as minhas lágrimas têm me servido de alimento de dia e de noite. Você nunca chorou? Chorou não? De angústia, de dor, de desesperança, de perda, de desilusão? Nunca chorou? Eu sou absolutamente chorão. Eu choro por alegria, choro por tristeza. Se eu estiver muito alegre, eu choro. Se eu estiver muito triste, eu choro. E o salmista, por ser um poeta, e os poetas têm essa capacidade de ter uma sensibilidade muito maior, é a capacidade dos poetas. Os poetas choram. Os poetas até na alegria eles choram. E aí o salmista vai falar assim, olha, as minhas lágrimas, as lágrimas que eu estou derretendo, que eu estou vertendo, elas têm me servido de alimento. Você já chorou de noite? Todo mundo dormindo e você chorando? Já? Já sabe o que é essa dor? Então o salmista fala e o escritor ele fala assim, olha, em dias de desesperança, quando você ouve assim, gente, fulano morreu, gente, fulano está doente, gente, a doença, ela estava lá na China, ela estava lá na Inglaterra, ela estava lá nos Estados Unidos, a doença estava no Rio de Janeiro, a doença estava no bairro tal, a doença está na minha rua, a doença está na minha família, a doença está com meu ente querido. Em dias de desesperança, a gente só tem uma coisa a fazer. E aí o salmista continua e diz, olha, quando me lembro como costumava ir à frente do povo que subiu o templo para adorar, quando me lembro de estarmos reunidos no nosso templo na Central, um templo lindo, com aquele piano de caudas tocando, quando nós sentimos a alegria de ver o nosso pianista, o conjunto musical, as vozes, os corais, quando a gente pode estar ali naquele tempo lindo que nos aconchega a pensar a graça salvadora de Jesus, mas agora a gente não está lá. Eu fico pensando no pastor Carlos, pastor Henrique, pregando para bancos vazios. Na expectativa de que eu estou vendo, que você está vendo, mas a igreja, o templo, que foi o local construído para que o povo de Deus estivesse junto, não está. E então, assim como o salmista diz, olha, o povo subia para o templo, ele ia para lá para adorar, para cantar de alegria e louvar a Deus de uma grande festa. O culto é uma festa. Está todo mundo junto, é uma festa. Está todo mundo louvando ao Senhor, é uma festa. Mas agora nós estamos impedidos de estar nessa festa. E aí a gente liga lá a televisão para ouvir. Mas a gente canta aqui sozinho. A gente não vê aquela montoeira de vozes cantando. A gente não fica de pé. A gente não dá os 5 abraços que o pastor Carlos pedia para a gente dar. Nessa sensação, a gente tem que dizer, Senhor, os tempos são de desesperança. Depois, o autor ele vai lembrar que também o poeta diz, em dia de desesperança, de quem você vai se lembrar? Dos mortos? Sim. Oh, que saudade! Fulano já foi.
Quem mais vai? Senhor, liberta. Eu ligo, eu penso todo dia, eu oro ao Senhor. Senhor, evita que essa doença alcance a minha família, mas evita, Senhor, que mais pessoas estejam chorando. E aí, nesses dias de desesperança, eu tenho que me lembrar do Senhor. E o versículo 6 vai dizer isso. Ele vai dizer assim: sinto a minha alma profundamente abatida e por isso preciso lembrar do seu poder. Que poder? Eu preciso lembrar desse Deus que guiou o meu povo desde a terra do Jordão, do Monte Hermon e do Monte Mizar. E aí ele vai dizer, olha, um abismo chama outro abismo, uma tristeza chama outra tristeza. Ouço o ruído de suas fortes correntes de tristeza que me encobrem, fazendo-me lembrar o barulho de grandes cachoeiras. Mas, para vencer tudo isso, conceda-me, Senhor, maravilha, glória a Deus, aleluia. O salmista diz: conceda-me, Senhor, o seu amor bom, constante e cuidadoso todo dia, e que durante a noite eu quero cantar em louvor a teu nome, e eu quero orar a ti, e eu quero saber que o Senhor me dá vida. Finalmente, em dias de desespero, persevere, seja resiliente, não desista, não pare pelo meio do caminho, tenha um alvo. Lembre-se do apóstolo Paulo que diz: prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Prossegue, você tem que ter um alvo. Tá ruim, mas vai melhorar. Tá ruim, mas a dor vai passar. Tá ruim, minha vida vai continuar. É isso que nós temos que pensar enquanto povo de Deus, enquanto homens e mulheres chamados pelo Senhor, vencendo o abatimento da alma somente com a esperança de que nós não estamos sozinhos, quais que sejam as nossas aflições. Tem um Deus que nos ampara e toma conta de nós. Que o Espírito do Senhor esteja presente com vocês e que esta lição seja suficiente para nos dar um ânimo de viver essa próxima semana na glória, na vitória e na certeza de que não caminhamos sozinhos. Deus está conosco. Graça e paz em nome do Senhor Jesus.